Tem dias que a vida acorda nublada, não só o céu, mas a gente também. Tem dias que tudo parece mais pesado, mais lento e mais distante. A esperança fica abafada como o sol atrás das nuvens. E a gente começa a pensar que talvez ele não volte a brilhar. O sol ele não desapareceu, ele só está escondido por um tempo. A vida funciona em estações, nenhum inverno é eterno, nenhum dia cinzento vence o tempo. E mesmo quando você não vê luz nenhuma, Deus continua trabalhando no invisível. Calma, o céu vai abrir e quando abrir você vai entender que esse dia nublado não era o fim, era uma preparação. E aí, pessoal, como que vocês estão? Eu tô bem, andei sumido aqui por muito tempo mesmo, mas assim, eu vejo esse sumiço, esse tempo de afastamento aqui como um preparo, né? Como um diamante tem que ser preparado para ser uma joia brilhante, bonita. Deus tá me preparando para poder vir aos poucos falando aqui e trazer alguma mensagem aqui para vocês sempre que vier ao meu coração de falar. E hoje eu vou falar exatamente sobre isso, sobre dias cinzentos. Aqui na Europa é inverno, então praticamente quase todos os dias o tempo tá bem cinzento. Antigamente eu gostava muito de dias cinzas, assim, de dias mais chuvosos. E hoje em dia não. Hoje em dia eu prefiro muito mais a luz, porque para mim o sol traz energia, traz mais clareza nas coisas e eu prefiro hoje em dia o sol, mas não que tem dias também, que é bem gostoso quando estamos em casa, né? Um dia chuvosos é bom para ter em casa, assistir o filme, comer uma pipoca, isso é muito bom. Bom, mas hoje então vamos falar sobre dias cinzentos, dias escuros, de angústia, sem esperança, de que o sol não vai voltar a brilhar. A gente sempre passa por esses dias e é tão natural passar por isso, é tão normal todo mundo passar pelos seus dias cinzentos que. Mas tem muitas pessoas que não conseguem ver uma luz no fim do túnel, ver uma esperança no fim do túnel. E isso as trava muito. Então eu quero te ajudar aqui de alguma forma e ter uma clareza sobre que os dias cinzentos vão passar e o sol vai voltar a brilhar para você. Os momentos cinzentos na nossa vida é muito comum. E tem dias que eu passo, ainda passo muito por muitos dias cinzentos e eu penso que não é, que eu vou morrer, que tudo não vai dar certo e depois passa, tudo passa. Mas é que a nossa mente sabota muita gente, né, de que as coisas não vão dar certo, de que as coisas ruins somente tá acontecendo ruim, só acontece comigo porque isso, porque aquilo, sabotando a gente de que não tem uma esperança, de que não tem uma luz no fim do túnel, de que o sol não vai voltar a brilhar. Mas vai voltar a brilhar sim. Então, os momentos cinzentos, os dias difíceis na nossa vida, os dias escuros, sem esperança, que nos dá desânimo, nos dá falta de tudo, é tão normal e você tem que respeitar o seu tempo. Você tem que respeitar isso em você. É como eu vou trazer aqui a história da Bíblia de Davi. Para quem conhece a história de Davi, Davi, ele era um pirralhinho lá, um moleque, que ninguém dava nada por Davi. Mesmo sendo assim, então, o menor de sua família, que ninguém dava nada, e o pirralhinho lá, ele era o escolhido por Deus e isso que trouxe a esperança na vida de Davi. Deus estava com ele e ele enfrentou Golias, né, o gigante lá de 3 metros de pouco de altura, porque ele era pastor, estava cuidando das ovelhas lá, onde ninguém via o que ele estava fazendo, mas Deus via, conhecia o coração de Davi. E ele foi levar a marmita para os irmãos dele na guerra e o gigante estava lá afrontando e ele falou assim: quem que é esse que tá afrontando aí os escolhidos por Deus? E ninguém conseguia derrotar o gigante há muito tempo já tinha dias já que ninguém derrotava aquele gigante. E Davi, mas espera aí, ele pegou e Davi foi, trouxe a memória o que dava esperança para ele. E o rei falou para ele: você tem coragem de enfrentar esse gigante? Ele falou: lógico, o Deus que me tirou da garra do leão e do urso também vai me livrar desse gigante. E conta que Davi foi lá no riacho, pegou umas 5 pedrinhas lá e colocou uma funda é tipo um negócio que gira lá. E conta que Davi correu em direção ao gigante e pá, acertou lá bem na fresta, num buraquinho que tinha no capacete do gigante, derrubou o gigante e pegou a própria espada do gigante e cortou a cabeça do gigante.
E nisso Davi foi colocado como um dos maiores reis que já existiu na face da terra. É que Davi trouxe à memória o que dava esperança para ele. Ele não olhou para as circunstâncias à sua volta, ele só foi por Deus que me livrou da garra do leão e do urso, que ele tirou, né, a ovelha da boca do leão e do urso. Também vai me livrar desse gigante, quem que ele pensa que é. E também Davi teve muitos dias cinzentos na vida dele. Davi foi esquecido, foi perseguido, foi rejeitado, mas ele foi ungido como um rei. Mesmo ele sendo escolhido por Deus, ele viveu dias sem luz. Ou seja, ele viveu vários dias cinza na vida dele. Davi chorou, Davi teve medo, Davi se sentiu sozinho, mas ele não deixou o dia cinza apagar a sua fé. Ele escrevia salmos no meio da dor. E ele entendia que Deus não abandona nos dias nublados. E o mesmo Deus que estava com ele na caverna, o mesmo Deus que livrou ele daquele gigante, foi o mesmo Deus que colocou ele para governar e ser o maior rei que já existiu. Então, o que eu quero falar para você é que traga à tua memória as coisas que te dão esperança, as vitórias que você já venceu, as lutas que você já superou, os gigantes que você já derrubou, porque a dor passa, as portas se abrem e o sol volta a brilhar. É assim como as estações do ano. A primavera vai chegar, as flores do seu jardim vão florir, e o sol vai voltar a brilhar bem forte na sua vida. Porque os dias cinzentos faz parte da nossa vida. Eles estão aí para ensinar a gente a valorizar o sol. E lembra sempre dos momentos que você já venceu na sua vida. Traga à memória as coisas que já te deu esperança. Tudo que você já conseguiu e conquistou, que você achou que não ia conseguir, que não ia conquistar, e você conquistou os gigantes que você derrubou, e você vai vencer novamente esse dia cinzento, isso vai passar. E cancela essa falta de esperança, esses pensamentos negativos, começa a mudar a sua mente, começa a pensar positivo, porque existe, gente, uma força muito maior que está cuidando da gente em tudo mesmo, e que nos capacita a vencer todos os gigantes que aparecem na nossa vida. E por mais que você não consiga ver uma solução e as circunstâncias estão contrárias na sua vida hoje, Deus vai agir na sua vida. E a intervenção de Deus é sobrenatural na nossa vida. E ela vem de uma forma que a gente menos espera. Mas isso só acontece quando você muda seus pensamentos e começa a mudar seu sentimento. Porque tudo à tua volta começa a mudar quando você muda aqui. E fazendo isso, você se torna vitorioso e vencedor na sua vida. Pode ter certeza que os dias cinzentos vão passar, o sol na sua vida vai voltar a brilhar. Esse desânimo, essa angústia, esse sofrimento que você está passando hoje, tenha esperança, tenha fé. Coloca Deus na sua frente e tenha certeza que você já conseguiu vencer essa batalha interna, externa, seja lá o que for. Mas sempre acredita, traga à tua memória aquilo que te dá esperança, que você vai se tornar vitorioso e conquistador de todas as suas coisas, tá bom? Esse é o vídeo de hoje e é a mensagem que eu deixei aqui pra você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte aí, comenta o que te ajudou de alguma forma aí. E a gente se encontra num próximo vídeo. Um abraço.